Boa noite, queridos irmãos e amigos da Igreja Evangélica Batista Moriá. É um prazer poder falar aos amados nesta noite. Eu sei que alguns irão aprovar o estudo, a mensagem de hoje, e outros irão desaprovar. Eu preparei esta mensagem em duas partes. A primeira parte eu vou passar hoje e a segunda parte numa próxima oportunidade. Eu gostaria de ler Romanos, capítulo 15, do versículo 13 até o versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz na vossa fé, para que abundeis na esperança pelo poder do Espírito Santo. Eu, da minha parte, irmãos meus, estou persuadido a vosso respeito, que vós já estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento e capazes, vós mesmos, de admoestar-vos uns aos outros. Mas, em parte vos escrevo mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isto à memória, por causa da graça que por Deus me foi dada, para ser ministro de Cristo Jesus entre os gentios, ministrando o evangelho de Deus, para que sejam aceitáveis os gentios como oferta santificada pelo Espírito Santo. Essa é uma versão João Ferreira de Almeida atualizada. Meus amados, eu gostaria de conversar com os irmãos nesta noite sobre um estudo temático. E o título é Agregue Valores à Vida. O que é agregar? Em primeiro lugar, agregar é reunir, é juntar, é acrescentar, é associar. Fazer uma reunião de muitas coisas, pessoas, elementos, etc., num só corpo. Antes de continuarmos falando sobre agregando ou agregar valores à vida, isso especificamente a minha vida e a sua vida, eu gostaria de orar neste momento, para que Deus nos ilumine na compreensão da sua palavra. Pai Santo, nós te agradecemos por mais um dia de vida. Te agradecemos pelo Senhor nos sustentar e nos abençoar. Obrigado pela tua proteção até este momento. Obrigado pelo Senhor ser esse Deus amoroso, esse Deus misericordioso, esse Deus grandioso que o Senhor tem sido. Pai Santo, neste momento, pelo teu Espírito Santo, ensina-nos a tua palavra, aquilo que o Senhor quer para os nossos corações, para as nossas vidas. Eu oro, Senhor, juntamente com os meus irmãos e amigos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, não tem como falar sobre
agregar valores à vida sem tocar no coronavírus. O coronavírus dá medo. É uma palavra que enche o coração das pessoas de medo. Surgiu lá em Wuhan, na China, e de lá se espalhou por todo o mundo, por todo o planeta. Há pessoas morrendo em massa em todo o mundo. E um número maior ainda vivem num estado de pânico constante, sentindo que os grandes desastres chegaram. O coronavírus não deixa de ser um grande desastre, uma grande calamidade na humanidade. E ninguém sabe quanto tempo essa pandemia durará e nem quantas vidas ela ceifará. Infelizmente, existem pessoas brincando com um momento tão sério como este. Com um momento onde muitas vidas, milhões de vidas estão sendo ceifadas. Mas, infelizmente, tem gente brincando com isso. Em momentos difíceis como este, nós precisamos, meus amados, acrescentar ou agregar valores à nossa vida, que nos ajude a continuar lutando, a continuar batalhando, a continuar firmes em Jesus Cristo e a vencer este momento tão difícil. Eu gostaria de fazer uma pergunta. O que você tem agregado à sua vida na pandemia para o pós-pandemia? Sabe por que eu estou dizendo isso, amados? Porque pessoas deixaram de ler a Bíblia, pessoas deixaram de orar, pessoas perderam a fé ou enfraqueceram na fé. Muitas pessoas estavam tão acostumadas que a igreja era simplesmente o local de reunião. E igreja e ser igreja é muito mais que isso. Essa pandemia está pondo à prova o que realmente as pessoas creem. Quando a pandemia acabar, eu também oro a Deus para que ela acabe. Quando a pandemia acabar, se ela acabar, se não virar uma endemia, precisaremos repensar algumas coisas. A pandemia, meus amados, ela está aí. E ela deve produzir em nós pessoas melhores. Se não, queridos, os que morreram nela morreram em vão. Se a nossa vida não agregarmos valores, se a nossa vida não mudar, se continuarmos sem humildade, alguns arrogantes, prepotentes, sem compaixão, sem amor a Deus e ao próximo,
isso mostrará que não aprendemos nada. Este é o momento de nos prepararmos para o mundo pós-pandemia. Este é o momento para agregarmos ou acrescentarmos à nossa vida algumas coisas. E nós vamos acrescentar coisas boas, coisas úteis, e vamos também acrescentar coisas inúteis, sem valor. A nossa vida, o nosso coração, no pós-pandemia, estará cheio daquilo que agregarmos a ele. Estamos vivendo, queridos, um momento crucial para isso. O que temos agregado realmente de verdadeiro valor à nossa vida? Se agregarmos valores bons, nossa vida estará cheia de valores abençoadores. Não somente abençoando as nossas vidas, mas abençoando pessoas, outras vidas. Se agregarmos valores inúteis, valores vulgares, a nossa vida estará cheia deles e nós não aprendemos nada. Quais são os valores que estamos agregando à nossa vida? Bem, na primeira parte desse estudo, eu separei 5 coisas que nós podemos, 5 valores que nós podemos agregar à nossa vida. O primeiro valor que nós podemos agregar à nossa vida é: agregue a justiça à sua vida. Olha o que Jesus diz em Mateus 5, capítulo 5, versículo 20, na versão Almeida, Revista e Corrigida. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder as dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. A justiça dos escribas e dos fariseus eram exclusivamente externa, exterior. Eles observavam muitas regras, oravam, cantavam, jejuavam, até mesmo liam as Escrituras, frequentavam os cultos nas sinagogas. No entanto, substituíam as atitudes interiores corretas pelas aparências exteriores. Jesus declara aqui que a justiça que Deus requer de nós vai além do exterior. É o coração, é o espírito, e não simplesmente atos externos. E isso deve ser e deve conformar-se com a vontade de Deus na fé e no amor. Devemos agregar às nossas vidas a prática da justiça para a pandemia e a pós-pandemia. O segundo valor que devemos agregar à nossa vida é a paz. Agregue a paz à sua vida.
Olha o que diz na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 11. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga. Não é simplesmente se afastar do mal, mas além de se afastar do mal, nós devemos buscar a paz, nós devemos fazer o bem e nós devemos seguir a paz. Frequentemente, meus amados, vemos a paz somente como ausência de conflitos, como ausência de problemas, e pensamos na pacificação como um papel passivo. Ser pacificador é ser ativo e não passivo. Mas um pacificador efetivo procura ativamente a paz, construindo boas relações. O pacificador procura antecipar os problemas e lida com eles de forma antes que eles se tornem um grande problema. À medida que os conflitos surgem, devem ser discutidos abertamente e resolvidos antes que se tornem incontroláveis. Apaziguar pode ser um dos trabalhos mais difíceis do que travar uma guerra, mas resulta em vida e felicidade. O terceiro valor que eu gostaria de comentar com os amados é que devemos agregar alegria à nossa vida. Agregue alegria à sua vida. Olha o que Provérbios capítulo 15, versículo 13 diz: o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Parafraseando esse versículo, o coração alegre torna o rosto bonito, mas pela dor do coração o espírito se abate. Quando um homem tem um coração feliz, alegre, essa alegria, essa felicidade brilha em seu rosto. A alegria interior é como um fogo que não pode ser contido. Fawcett disse o seguinte: há uma simpatia entre o corpo e a mente, pelo que uma mente feliz se reflete na expressão da fisionomia. Eu sei que estamos atravessando um momento tão difícil que é complicado ser alegre. É complicado ter a alegria. Mas a nossa alegria está no Senhor. O Senhor é a nossa alegria. Deus é a nossa alegria. Jesus é a nossa alegria. Quarto valor que podemos agregar e devemos alegrar a nossa vida é a fé. Agregue a fé à sua vida. Olha o que diz Lucas capítulo 18, versículos 7 e 8. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite.
ainda que tardio para com eles, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Queridos, se Jesus voltasse hoje, quantos estariam com a sua fé inabalável? Quantos estariam com a sua fé alicerçada em Jesus? Quantos estariam sem temer o que possa acontecer? Se Jesus voltasse hoje, você teria na sua vida agregado a fé? Esta pergunta de Jesus provavelmente indica à medida que se aproxima a volta de Cristo. A preocupação que nós devemos ter é de estarmos perseverando na fé, é de estarmos firmes na oração, é de estarmos buscando a Deus em todas as situações, para que prevaleça a justiça, para que Deus prevaleça em tudo, em todos e para todos sempre. O grande problema é que, ao invés de agregarmos a fé à nossa vida, estamos muitas vezes tão preocupados com as coisas desta vida que não ansiamos, não desejamos, não até mesmo duvidamos da volta de Cristo e do seu reino eterno. Em quinto e último desta primeira parte desse estudo de agregar valores à vida, agregue obediência à sua vida. Agregue obediência a Deus. Agregue obediência à palavra de Deus neste momento de pandemia e também no pós-pandemia. Olha o que Deuteronômio 28, versículo 2 diz, na Nova Versão Internacional: todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Estamos obedecendo ao Senhor? Estamos agregando este valor chamado obediência ao Senhor, o nosso Deus? As promessas, meus amados, e profecias na Bíblia são abundantes. Deus nos dá muitas garantias da sua prontidão para abençoar. E, normalmente, fala de coisas que que Deus planejou fazer para aqueles que são obedientes a Ele, para aqueles que são tementes a Ele no futuro.
Em ambos os casos, sempre há condições. O chamado de Deus para nos alinharmos à vontade de Deus, de modo que a sua palavra, a sua promessa possa abençoar aquele que é obediente. Mas, independente, meus irmãos, de qualquer coisa, Deus nos abençoa, porque Ele é bom. Porque as suas misericórdias duram para sempre. Porque Ele tem prazer em nos abençoar. Ele tem prazer em dizer sim e não às nossas orações, como disse o pastor Elias. Muitas vezes, o não de Deus é um não abençoador, com certeza. Com certeza. Quantas vezes pedimos uma coisa ao Senhor e queremos que aquilo aconteça e Deus fala não. E depois nós descobrimos que aquilo que Deus disse não foi o melhor para as nossas vidas. Isso não exclui a nossa obediência. Deus quer, Deus deseja a nossa obediência a Ele. Então, meus queridos, nós ficamos com esses 5 valores. E eu vou reforçá-los. Agregue justiça à sua vida. Na pandemia e na pós-pandemia, você precisa praticar a justiça. Segundo, agregue paz à sua vida. Jesus mesmo, ele disse, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Porque a paz que o mundo a dá é uma paz transitória e enganadora. Mas a paz que Jesus dá, ela é permanente e eterna. Agregue essa paz ao seu coração. Ela é fruto do Espírito Santo. Leia lá em Gálatas capítulo 5. Agregue alegria à sua vida. Sei que muitas vezes dá momentos da vontade de chorar, mas a alegria do Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa alegria. É nele que cremos. É nele que vivemos. E é nele que venceremos. E com ele reinaremos. Agregue fé à sua vida. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se você está com a sua fé enfraquecida, é momento de despertar. É momento de buscar a Deus. É momento de orar. É momento de ler a palavra de Deus. É momento de confiar em Deus. É momento de depositar toda a fé, toda a confiança em Deus.
E, em quinto, agregue obediência à sua vida. Obedecer a Deus é melhor que obedecer aos homens. Obedeça a Deus. Talvez você esteja desanimado pelo fato da igreja não estar se reunindo no templo. Anime-se. Anime-se. Se apegue a Deus. Se apegue à palavra de Deus. Se apegue às promessas de Deus. No tempo certo, o Senhor dará vitória. Meus queridos, é momento de agregarmos valores à nossa vida. Não devemos andar de qualquer jeito. Não devemos permitir que coisas, pessoas e doutrinas nos afastem do verdadeiro Deus, do verdadeiro Senhor Jesus Cristo. A vida após pandemia, eu acredito que será diferente. Mas Deus foi, é e será sempre o mesmo. Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Para terminar, eu gostaria de deixar 3 versículos que se encontram na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 16, do versículo 25 em diante. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio, desde os tempos eternos, mas agora manifesto e, por meio das escrituras proféticas, palavra de Deus, segundo o mandamento do Deus eterno, dado a conhecer a todas as nações, para a obediência da fé ao único Deus sábio, seja dada glória por Jesus Cristo, para todos sempre. Amém. Que Deus nos ajude a agregarmos valores que realmente sejam bons e agradáveis a Ele, ao nosso Deus. Que Deus os abençoe. Que Deus nos abençoe.